Olá, irmãos. Nesse trimestre nós vamos estar abordando o tema os 10 mandamentos para os dias atuais. A nossa revista é a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Brasileira. Hoje nós vamos falar sobre a lição 2, com o tema Relacionamento Perigoso. E nós vamos estar falando sobre o primeiro mandamento hoje, que é: não terás outros deuses diante de mim. O nosso texto básico é Êxodo 20, de 1 a 3. Então, eu vou começar lendo com vocês essa passagem de Êxodo, que é Êxodo 20, de 1 a 3. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, Deus aqui, ele queria ser o único Deus do povo de Israel. Por quê? Porque Deus tinha libertado o povo do Egito, sendo que o Egito é um lugar onde eles adoravam vários deuses. E Deus tinha libertado eles deste lugar. Deus não só não queria que eles fossem idólatras, que eles adorassem outros deuses, que ele fosse o único, o primeiro na vida deles. Deus queria que eles tivessem uma comunhão com eles. Deus queria que eles o amassem, que o temessem. E os 10 mandamentos, Deus deu, no caso a Moisés, no Monte Sinai, porque para que o povo pudesse viver em paz, viver em ordem, viver em harmonia. Porque o povo, quando saiu do deserto, ficou meio perdido. E agora, como vamos viver? O que nós vamos fazer? Aí por isso Deus veio e deu os 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai. Os 10 mandamentos são regras, são condutas de sobrevivência, para que a gente possa viver o nosso dia a dia. Então, eu vou estar dando um exemplo para vocês em relação a relacionamento perigoso. O que seria isso? Seria um relacionamento que você tem fora da presença de Deus. Relacionamento com o mundo, relacionamento com pessoas que não estão na presença de Deus, relacionamento com pessoas que possam te prejudicar com aquilo que Deus tem para você. Então, quando diz assim no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é porque Deus quer exclusividade. Deus quer ser um único. Quando a gente começa a ter muitos relacionamentos fora da presença de Deus, isso nos afasta de Deus. Os relacionamentos perigosos, eles causam morte e perdição na nossa vida. E o exemplo que a gente pode falar agora, nesse momento, é sobre a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha um bom relacionamento com seu pai, com a sua família, ele tinha de tudo, mas em determinado momento ele deixou a carne dele falar mais alto. Ele teve um desejo de ter outros relacionamentos no mundo, de viver outras experiências. Então ele chegou para o seu pai e pediu a parte da herança dele. Aí o pai foi e deu a parte da herança. Ele saiu da casa do pai, foi para o mundo, e ele gastou todos os seus bens com coisas erradas, com orgias, com relacionamentos que não agradam a Deus. Depois que ele fez isso, ele perdeu tudo. Aí ele se arrependeu, ele caiu em si, ele lembrou da casa do pai dele, como ele vivia com o pai, tudo aquilo que ele tinha, que não tinha necessidade de estar passando por aquilo que ele estava passando naquele momento. Ele chegou a um ponto que até fome ele passou. Aí ele voltou para a casa do pai. E isso acontece muitas das vezes conosco. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está na casa de Deus, a gente sente desejo do mundo. A gente às vezes fica chateado porque Deus não responde às nossas orações, alguma coisa que a gente deseja, Deus não responde, as coisas não acontecem. E a gente fica chateado, a gente sai da casa do pai, sai da presença de Deus e vai para o mundo. Só que aqui, como diz na lição, fala que ao voltar para casa, o filho pródigo trazia no corpo e na alma as humilhações dos relacionamentos ocasionados pelo mundo. Então, o que acontece? Quando a gente sai da presença de Deus e a gente volta muito pior de quando a gente entrou. Então, a gente tem que começar tudo de novo. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. E essa advertência dos relacionamentos perigosos, a intenção é nos advertir do perigo que existe em nos relacionarmos com quem quer que seja diferente dele. Quão grande é o risco de entregar nossa fidelidade e dedicação a deuses que, na verdade, nunca existiram. Então, aqui está falando sobre algo que, a última lição que eu ministrei a vocês, eu falei. É muito difícil, muito perigoso a gente se relacionar com pessoas que não têm o mesmo entendimento que a gente tem, que não servem o mesmo Deus, que não têm a mesma fé, que não têm o mesmo objetivo. Toda vez que a gente tiver pessoas próximas a nós, dos nossos relacionamentos pessoais, nós vamos sofrer.
Isso foi o que aconteceu com o filho pródigo e acontece com todos aqueles que se afastam da presença de Deus. E quando a gente faz isso, quando a gente às vezes entrega toda a nossa vida a um relacionamento que depois não dá certo, a gente entrega toda a nossa vida a uma amizade, a gente dedica a gente coloca toda a nossa dedicação em um bem, em alguma coisa que a gente coloca como mais importante do que Deus, a gente está fazendo com que aquilo seja o nosso Deus, como se aquilo estivesse ocupando o lugar de Deus. E fala que quando a gente faz isso, a gente cria outros deuses. A palavra de Deus diz que não existe outros deuses, só existe Deus, que é o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Mas nós fazemos outros deuses quando a gente coloca outras coisas, outras pessoas no lugar de Deus. O primeiro mandamento é um alerta. Se optarmos por Deus, teremos guarda, carinho, salvação. Mas se o substituirmos por algo ou alguém, estes nos trarão falsas e momentâneas alegrias, pois fora de Deus teremos humilhação, desesperança e condenação. Quer dizer, existe uma consequência. Se você seguir o mandamento, se você está nos caminhos de Deus, né, não significa dizer que você não vai ter problema ou dificuldade, mas você vai ter salvação, você vai ter sempre Deus ao seu lado. Mas se você optar por outra coisa, ou por outra pessoa que não seja Deus, você vai se afastar de Deus, você vai sofrer, você vai ser humilhado, como o exemplo do filho pródigo, que se afastou do pai, se afastou da sua casa, e foi humilhado e depois teve que voltar. Só que, infelizmente, em todos os casos, nem todo mundo consegue, como o filho pródigo, voltar. Quantas pessoas a gente vê que está anos afastado, que não consegue voltar para o Evangelho? Então não pense, eu vou para o mundo, depois qualquer coisa eu volto. Não faça isso, porque muitas das vezes você não pode não conseguir mais voltar. O primeiro tópico que eu vou estar compartilhando com vocês hoje é relacionamento com Deus e deuses na Bíblia. A intenção da Bíblia é clara, em provar que só existe um único Deus. Não existe deuses. Então, na Bíblia, existem várias passagens dizendo que só existe um Deus, como, por exemplo, Isaías 43, 10, 1 Coríntios 8, 6. Só que, infelizmente, no passado, as pessoas adoravam outros deuses. No passado, o povo criava deuses para adorar. Não existe Deus. Entretanto, no período do antigo povo de Israel, muitas nações adoravam seus ídolos. Os filisteus suplicavam a Dagon por prosperidade em suas colheitas. Moloque era adorado pelos amorreus e exigia crianças como sacrifício. Uma abertura na estátua de Moloque foi transformada em fornalha e ali os bebês eram lançados sobre a chama ardente e sacrificados. Então aqui a gente está vendo vários exemplos de deuses, né, do passado que ocorreram na Bíblia e sobre o verdadeiro Deus, que é o Deus que é o Criador dos céus e da terra, é o Deus que tem todo o poder, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que nos dá a vida e vida com abundância. Quando Deus chama Abrão para a sua jornada de fé, lhe assegura que será o seu Deus e irá protegê-lo. Após levar o povo da servidão no Egito, Deus os lembra que ele foi quem os tirou da escravidão e reafirma: eu sou o Senhor teu Deus. Então, toda vez que Deus nos chama para estar com ele, ele sempre frisa isso, que ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, que ele precisa ser o nosso único Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida, a nossa confiança nele. Deus exige de nós exclusividade. Não tenha outros deuses. Alguns interpretam este primeiro mandamento com uma arrogância divina. Uma rápida análise diria que Deus quer tudo para a sua glória. Imagine alguém nos dizer: não tome mais remédio, vou curar todos vocês. Não trabalhem mais, eu vou sustentar vocês. Será que alguém ou algo é capaz de ordenar isso e cumprir? Jamais. Mas Deus é capaz. Sim, claro. Então Deus não é arrogante, mas poderoso, pois promete e cumpre. Então, como eu falei, Deus, ele quer ser o primeiro na nossa vida. Deus, ele deseja que a gente tenha uma intimidade com ele. Deus deseja que a gente possa compartilhar tudo com ele. Não só as coisas boas, mas as coisas ruins, os nossos maus pensamentos, maus desejos. Aquilo que muitas das vezes a gente tem vergonha de falar para Deus, a gente tem vergonha de estar na presença de Deus por algum pecado, alguma coisa que a gente esteja cometendo, alguma coisa que a gente esteja fazendo. Deus se agrada que assim que a gente acorde, a gente fale com ele. Deus se agrada que antes de dormir nós falemos com ele. E que tudo que nós formos fazer primeiro, a gente
peça a opinião dele, a gente coloque ele a par de tudo que nós vamos viver, que nós vamos fazer. Essa é a intenção de Deus, porque Ele nos ama e Ele tem ciúme de nós. Deus não aceita nos dividir com ninguém, né? Deus, Ele fala que nós não podemos servir a dois senhores, né? Ou a gente ama a Deus, ou a gente ama o mundo. Ou a gente ama a Deus, ou a gente ama o dinheiro, ou a gente ama Mamon. Então Deus, Ele nos quer por inteiro, né? Deus não nos quer divididos. Os relacionamentos com ídolos podem nos trazer danos futuros terríveis. Por isso é seguro crer em Deus e seguir o primeiro mandamento. Não coloque nada na frente de Deus. Ele quer prioridade. Então, quando a gente faz outros deuses, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, né, isso vai refletir no nosso futuro, né, porque a palavra de Deus diz que a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, se nós estamos plantando hoje uma vida distante de Deus, uma vida colocando outros deuses, é aquilo que nós vamos colher no futuro. O segundo tópico que eu vou estar compartilhando com vocês agora é relacionamento com deuses no passado e nos dias atuais. No passado, muito mais pessoas se inclinavam diante dos ídolos, apesar de encontrarmos muitos povos, nações e tribos que ainda adoram deuses de madeira, pedra e metal. O avanço do cristianismo fez com que essa prática relacional e religiosa diminuísse. Entretanto, os dias atuais têm seus novos deuses. Então, o que acontece? No passado, os deuses eram deuses de pau, deuses de pedra. Isso quer dizer que hoje ainda não existe, mas diminuiu bastante. Só que o ser humano, pelo desejo da carne dele, ele desenvolveu outros ídolos, como, por exemplo, o dinheiro, o sexo, a bebida, a comida, o poder. Tudo isso ocupa o lugar de Deus na vida do ser humano. Aí ele fala que, por exemplo, o sexo, né? Quantas pessoas perdem seu casamento, quantas pessoas não conseguem ter um relacionamento físico porque não conseguem ficar com uma única pessoa, né? O desejo do sexo, fazer sexo com várias pessoas. Então aqui diz assim, ó, a sociedade atual colhe frutos amargos dos relacionamentos com seus deuses. A adoração desenfreada ao sexo disseminou ao mundo o vírus da AIDS. A doença hoje é a causa de 15 mil mortes por ano e essa doença ainda não tem cura. Então, quantas pessoas hoje têm essa doença e ainda vão adquirir essa doença? Ela não tem cura. Como, por exemplo, também a Covid-19 hoje. Está surgindo a vacina, mas ela ainda não tem cura. Então, são tudo situações que acontecem na nossa vida para que nós venhamos a refletir, independente de nós sermos cristãos ou não. Como nós temos vivido, o que nós temos feito da nossa vida. Porque, como eu falei, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, a gente tem que repensar a nossa vida como nós temos vivido e não colocar essas coisas em primeiro lugar, porque isso tudo é desejo da nossa carne, como o dinheiro, o sexo, o poder, os bens materiais. Quantas pessoas, às vezes, colocam, por exemplo, o marido em primeiro lugar, os filhos, o emprego, os bens materiais. Quantas pessoas matam por dinheiro, né? Quer dizer, tem um amor ao dinheiro, tem amor a tudo menos a Deus. Aí ele fala assim na revista, a sociedade atual precisa urgentemente abandonar a adoração a seus ídolos, que não são apenas de pedra, madeira e bronze, mas de escravidão ao dinheiro, sexo e poder, e conceder soberania a Deus em sua vida e atitude. Então existem os dois ídolos, os ídolos feitos de pedra, de madeira, feito pelo homem, e os ídolos feitos pelo desejo da carne do homem, que é de adquirir as coisas do mundo, né? Colocar as coisas do mundo em primeiro lugar. O terceiro e último tópico que eu vou estar compartilhando com vocês é ofertas dos falsos deuses nos dias atuais. Então a gente tem, por exemplo, o exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram escolhidos para poder servir no palácio do rei, Nabucodonosor, e ali eles recusaram as iguarias do rei, né? Eles preferiram fazer e comer sua própria comida e não se contaminar e comer a comida do reino, a comida do palácio. E eles não abandonaram o seu Deus, eles continuaram sendo fiéis apesar de estarem naquele meio. Um outro exemplo também que a gente pode dar é o próprio Senhor Jesus, que o diabo veio para ele, ofereceu poder,
ofereceu o reino, ofereceu o mundo, se Jesus se prostrasse, se Jesus se ajoelhasse a ele e o adorasse. E Jesus se recusou. E muitas das vezes isso acontece conosco. Quantas vezes nos são oferecidos, feitas ofertas para nós, né, para o mundo? Nos oferece muitas coisas para nos afastar de Deus. E quantas vezes nós temos caído nessa oferta? Então, aqui está dizendo que, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, assim como o Senhor Jesus, ele não caiu, a gente também não pode cair nessas ofertas. E não só cair nessas ofertas, né? A gente, muitas das vezes, pensa assim, eu sou uma pessoa boa, eu não prostituo, eu não bebo, eu não fumo, eu sou uma pessoa de caráter, eu sou trabalhador e acho que isso é suficiente. Nós temos que adorar a Deus, nós temos que nos arrepender do nosso pecado, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. É isso que Deus deseja de nós, que nós venhamos adorá-lo, louvá-lo. Ele precisa ser o nosso Deus. Aí, para nós refletirmos agora, né, em tudo aquilo que nós temos vivido. Muitas das vezes a gente diz amar a Deus, mas a gente não larga os costumes do mundo. A gente não quer mudar nada, a gente quer aceitar Deus, vir para a igreja e continuar como se estivéssemos vivendo no mundo. Né? Então Deus deseja que a gente venha priorizá-lo, que a gente venha colocar ele em primeiro lugar. Se você tem certeza de que obedece aos outros 9 mandamentos, mas ainda declina no primeiro, afirmo que você apenas conhece os mandamentos, mas não os obedece. Então o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de ti, é o principal, porque se você não colocar Deus em primeiro lugar, você não vai seguir os outros 9 mandamentos. Então esse é o primeiro, adorar a Deus acima de todas as coisas, ele ser o único primeiro na sua vida. Que aí sim você vai conseguir seguir os outros mandamentos. Agora, para a gente pensar e meditar, responder para nós mesmos, Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida e adoração? É exatamente sobre isso que trata o primeiro mandamento. Nossa vida só tem sentido se Deus estiver em primeiro lugar. Deus é o nosso porto seguro. Então, que a gente possa viver os 10 mandamentos na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente possa realmente não ter outros deuses, que a gente não venha fazer outros deuses, que Deus possa ser o primeiro na nossa vida, o único, e que nós venhamos a nos esforçar para que a gente não venha sair da presença dele, não desanimar, que com certeza Deus vai nos abençoar. É isso que eu desejo para mim e para você, em nome de Jesus.